Olá, boa noite. Então, estamos aqui hoje para fazer mais uma live falando sobre emagrecimento saudável e definitivo. É fundamental, quando a gente pensa em emagrecimento, fazer algumas substituições na nossa alimentação para com que o emagrecimento ele realmente comece a acontecer. Então, hoje vou falar aí 7 trocas necessárias para você conseguir emagrecer. Trouxe aqui algumas trocas bem interessantes para vocês, tá? Que são bem práticas, eu acho que são sempre pequenos passos que nós temos que dar, nunca dar um passo maior que a perna, né? Então, eu trouxe algumas dicas aí bem simples, mas que muitas pessoas ainda cometem no seu dia a dia, tá? Então, são coisas aí pra gente parar e refletir quando a gente pensa aí no nosso emagrecimento. Então, para você que está aqui me acompanhando pela primeira vez, eu sou a Cristiane, sou nutricionista, faço lives semanalmente, trazendo assuntos que vão te ajudar a emagrecer de vez, a não cair mais naquele efeito sanfona, a fazer as pazes com a comida e não ficar ali emagrece, engorda, não ter o amor próprio, não conseguir fazer com que seu emagrecimento realmente aconteça. E na live de hoje, então, como eu já adiantei, falarei então sobre as 7 trocas necessárias para emagrecer. E se você acha que esse conteúdo é interessante para alguma amiga, algum amigo, para mãe, irmã, enfim, alguém que você queira que esteja aqui conosco hoje contribuindo e ouvindo tudo que eu tenho para dizer para fazer com que o seu emagrecimento realmente aconteça, coloca ali, clica no aviãozinho que está aqui embaixo e envia para os seus amigos e amigas aí que precisam ouvir um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Então vamos lá ao que interessa, né, gente? Então aqui falando então sobre as 7 trocas que nós devemos fazer aí para com que o nosso emagrecimento realmente aconteça e com que ele realmente seja definitivo, tá bom? Porque não adianta emagrecer e de repente voltar a ganhar peso tudo de novo, né? O que a gente não quer então é esse efeito sanfona, tá? O primeiro que eu trouxe aqui para vocês é a granola. E por que a granola? Todo mundo pensa, né, na granola como algo tão saudável, tão presente aí nas dietas para emagrecimento. As pessoas falam que comer granola é saudável, mas existem algumas granolas que são saudáveis. E aí, para facilitar a vida de vocês, né, não ficar ali às vezes lendo o rótulo dos alimentos, tentando entender se aquela granola é boa ou não, se ela tem muito açúcar, né? Porque na maioria das vezes a granola ela não é saudável pela quantidade de açúcar que contém nessas granolas. E eles vêm da mais diversificada forma escrita ali na lista de ingredientes. Vem como destrose, mel, melaço, açúcar invertido, enfim, e ele aparece mais de uma vez na lista de ingredientes. Então, normalmente essas granolas que a gente compra no supermercado, na sua grande maioria, elas têm uma quantidade enorme de açúcar, então acaba elevando ali a quantidade de carboidrato simples, né, fazendo com que a gente tenha aí uma glicemia muito aumentada rapidamente e uma pouca quantidade de fibra, né? Que esse é o intuito de consumir granola, por exemplo, é ter uma boa quantidade de fibra. Mas elas normalmente não têm mais açúcar do que fibra. Então, para a gente fazer um consumo bacana, bom de fibra, a gente pode substituir a granola pela aveia. Muito mais simples. Normalmente a aveia você compra apenas um ingrediente, então você não precisa ficar ali se perdendo, tentando entender aquela lista de ingredientes, às vezes muito complicada. Então a aveia em flocos acaba sendo uma excelente opção. Então, e ali você só acrescenta a aveia no seu iogurte, na sua fruta, enfim, você
até mesmo para fazer bolo, enfim, fica excelente, né? Eu gosto muito de aveia, indico muito a aveia para os meus pacientes, porque além dela ser ali extremamente rica em fibras, ela também é o cereal que tem uma maior quantidade de proteína, então ajudando a aumentar o seu consumo de proteína já logo ali de manhã, né? Normalmente a gente come mais aveia de manhã ou no lanche da tarde, então já aumentando o seu consumo aí de proteína para ajudar a aumentar aí a massa muscular, aumentando a sua saciedade, fazendo então com que você coma menos ao longo do dia e uma alta quantidade de fibras também. Eu ia falando, além das fibras, ela também, a aveia é excelente para o nosso intestino. Ela torna-se alimento para as nossas bactérias do intestino. E uma coisa que eu sempre digo e repito aqui, é praticamente quase toda live que eu falo isso, é a importância de ter um intestino saudável para o emagrecimento. Se o nosso intestino não é saudável, o nosso emagrecimento, ele não acontece. Então é extremamente importante aí ter esse intestino saudável e a aveia, ela acaba auxiliando a ter esse intestino mais saudável. Então fazer a troca da granola pela aveia, você já tem ali excelentes benefícios, muito mais do que consumir então a granola, que é cheia de açúcar. A segunda troca que eu acho assim fundamental, e de novo são coisas que parecem muito básicas, mas que muita gente ainda consome, é o achocolatado, gente, e qualquer deles, né? Nós temos aí diversas marcas de achocolatados que vem ali se modificando. É o achocolatado light, então tem menos açúcar, é o achocolatado que tem mais cacau, enfim, mas gente, não se engane, achocolatado é o chocolate ali acrescido de açúcar, só que muito açúcar, né? Quando vocês vão ler lá o rótulo de alimentos, ele, na lista de ingredientes, tá lá a quantidade de açúcar. O primeiro ingrediente que aparece normalmente é o açúcar. Então, achocolatado é praticamente açúcar com um sabor ali eu não digo nem de cacau, né, gente? De um chocolatezinho ali ao leite. Se distancia muito do que é um chocolate. Então, como a gente substituir este achocolatado que a gente consome ali, por exemplo, num leite ou no chocolate quente? É o cacau. Então vocês percebem as trocas que eu vou fazendo. É um alimento ali cheio de ingredientes para um alimento que é de apenas um ingrediente. Eu já fiz uma live aqui explicando como fazer a leitura de rótulos. Então, você fazer essa substituição aí de um alimento que tem um monte de ingredientes por um que é um único ingrediente, que é um alimento de verdade, vai ser muito melhor. E o cacau em pó, obviamente, quando você trocar ali, fazer essa substituição do achocolatado logo para o cacau em pó, você vai sentir muita diferença. Então, de repente, fazer metade, coloca metade do achocolatado e metade do cacau. E aí você vai modificando o seu paladar, vai começando a sentir mais o gosto ali do cacau, né? E aos poucos você consegue excluir todo o achocolatado, consumindo apenas o cacau. Vocês vão perceber que fica muito mais saboroso, ele fica muito mais... Enfim, eu gosto, fica muito mais gostoso, né? Quando a gente troca ali o cacau, você sente o sabor verdadeiro do chocolate, né, gente? Então fica muito mais gostoso. Não fica aquela misturança ali de várias coisas que se distancia muito do sabor original do produto. Então, fazer essa troca aí do achocolatado por cacau vai ser fundamental para você conseguir emagrecer. Um dos benefícios que o cacau tem é de melhorar o nosso humor também, né? Então, quem não quer, né? Nos dias de hoje a gente vive tão estressado, então quem não quer ter um humor muito mais feliz, ter muito mais liberação aí de serotonina, tendo um humor muito mais tranquilo, não ficando tão estressada, diminuindo a ansiedade. Então, ter o cacau presente no seu dia a dia vai melhorar e muito o seu humor. Então, comece a fazer esta substituição do achocolatado pelo cacau. A terceira troca que a gente deve fazer: barrinhas de cereais, substituindo por frutas
com oleaginosas, né? Ou alguma outra semente também. Então, por que a gente deve substituir, então, as barrinhas de cereal por frutas? As barrinhas de cereais, assim como a granola que eu mencionei, ela é riquíssima em açúcar. Na sua grande maioria, tá, gente? Quando eu não gosto de generalizar, eu sei que tem marcas muito boas no mercado, né? Mas na sua grande maioria, e normalmente as mais famosas, são as de pior qualidade. Elas são riquíssimas em açúcar, riquíssimas em ingredientes ali que vão alterar até mesmo o nosso paladar. E são baixíssimas em fibras, que é ali onde a gente quer consumir a barrinha de cereal. Ela é para um lanche rápido ali, de repente, para a gente manter na bolsa para um lanche da tarde, por exemplo, mas ela acaba não matando a nossa fome. Muito pelo contrário, ela acaba gerando ainda mais fome, porque como ela é muito rica em açúcar, a sua absorção no corpo, ali a digestão, ela é muito rápida, então a gente acaba sentindo fome logo em seguida, ali depois de uma horinha que a gente comeu, a gente já tá com fome de novo. E aí, ao contrário, quando a gente come ali uma fruta, substitui essa barrinha de cereal por fruta, e ter a facilidade ali também de carregar na bolsa. Então a gente pode carregar frutas ali como uma maçã, uma banana, às vezes até gominhos de uva também, que você coloca num potinho, elas não vão amassar dentro da nossa bolsa. E aí coloque algumas sementes ou oleaginosa, que a oleaginosa também ela é fácil de carregar. Então ali 2 castanhas, pode ser algumas amêndoas, nozes também, que vão fornecer proteínas, gorduras de boa qualidade e somado às fibras da fruta. Então a digestão ela fica mais lentificada e a gente consegue aí, não ter fome num curto período de tempo. Fazer essas substituições de barrinha de cereal por frutas somadas com oleaginosas vai ser muito mais saudável e muito mais nutritivo para o nosso corpo. A gente vai ter muito mais nutrientes sendo consumidos. Lembrando que quando a gente pensa em emagrecimento, a gente não pode única e exclusivamente pensar em calorias, porque quando a gente pega uma barrinha de cereal, tem várias ali que tem uma quantidade muito pequena, muito baixa em calorias, mas essas calorias nem sempre são as melhores. A gente tem calorias ali muito mais vazias do que calorias saudáveis, por exemplo, que tem numa fruta. Às vezes você consumir uma fruta com uma oleaginosa pode ser sim um pouquinho mais calórico do que só a barrinha de cereal, mas você alimenta muito mais o seu corpo. Porque quando a gente pensa, né, no emagrecimento, às vezes a gente acaba pensando apenas em calorias, só que aí fica faltando nutriente, por exemplo, ali magnésio, fica faltando zinco, fica faltando cálcio, tudo que vai auxiliar ali na nossa digestão, na nossa formação de neurotransmissores, que tudo isso vai auxiliar no seu emagrecimento, na sua digestão, no seu humor, que tudo isso, né, gente, a gente sabe aí o quanto interfere na quantidade de comida que a gente come. Quem aqui nunca ficou, por exemplo, ansiosa e descontou na comida? Isso é extremamente comum. Às vezes a gente tá um pouco mais nervosa, um pouco mais ansiosa, estressada, a gente desconta na comida, né? Então, ter um humor muito mais saudável, mais alegre, mais leve, isso vai contribuir para o emagrecimento. O outro alimento que eu trouxe para vocês, para a gente conseguir fazer uma troca mais saudável, para a gente conseguir ter um emagrecimento aí mais definitivo, é trocar os alimentos que são enlatados por alimentos congelados. Mas calma, né? Não são aqueles congelados prontos, né? Enfim, eu já vou falar quais são os alimentos enlatados pelos congelados, tá? Os enlatados que eu falo, por exemplo, quando a gente consome aqueles milhos, ervilha, legumes em conserva, que vem ali na latinha, enfim. Todos esses alimentos que são enlatados, eles precisam ser adicionados de sal
para aumentar a sua conservação, aumentar o seu tempo de prateleira. Então, quando a gente consome um alimento ali que é enlatado, a gente está consumindo mais sal. E isso acaba aumentando ali a nossa retenção de líquidos também. Então, o nosso inchaço, o que prejudica, né? A gente fica naquele controle ali para emagrecer, a gente fica inchada, retendo mais líquido e não é legal. Então, fazer essa substituição do enlatado para o congelado, e aí pegar uma ervilha congelada, um milho congelado, a seleta de legumes congeladas. Hoje a gente já tem alguns, às vezes, por exemplo, couve-flor, brócolis. Eles também já são congelados, tem até cebola hoje já congelada também. Então, quando a gente congela, ou você mesmo pode também congelar o seu próprio alimento também, que é super fácil. Eu fiz um post outro dia aqui falando sobre técnica de congelamento também, que ajuda a aumentar a conservação aí dos seus alimentos para não desperdiçar tanto também. E aí, quando a gente congela, a gente não acrescenta nada. É apenas ali aferventar um pouco aquele alimento, sem colocar nada, é somente aferventar com água, secar e levar para o congelador, né? Então, aquele alimento, ele tá mais puro, ele não é acrescido de sal, de vinagre, de nada, tá? Então, ele acaba sendo mais natural. Obviamente, há uma perda ali de nutrientes, mas não tanto. Então, pode consumir tranquilamente esses alimentos congelados, que o enlatado vai ser muito melhor aí para o seu emagrecimento, justamente para não ter um consumo mais elevado de sal. Lembrando também que o sal em excesso vai fazer com que a gente possa vir a desenvolver uma pressão alta, por exemplo, aí no futuro. E uma pessoa que tem excesso de peso, ela tem uma propensão maior a ter uma pressão alta. Então, imaginem vocês ali consumindo mais sal, já está no excesso de peso, tem essa propensão maior a desenvolver também a pressão alta, então vira uma bomba relógio. Aprenda ali a substituir o seu enlatado pelo alimento congelado. Vai ser muito mais saudável para você. E questão de sabor, gente, não vai alterar nada, tá? Um pelo outro vai ser praticamente igual. Agora, indo para a quinta troca necessária que devemos fazer para conseguir ter um emagrecimento. E aí é um tipo de preparação. Eu acho que aqui vocês já até imaginam o que seja. São as frituras. A gente deve sim substituir as frituras por assados. Mas eu trouxe aqui fritura. Eu sei que fritura a gente já sabe que não deve comer, que não é saudável. Eu sei que tem muita gente substituindo as frituras pela aquela air fryer, por exemplo, ao invés de fazer fritura em óleo ali, acaba fazendo na air fryer. Quando a gente pensa ali em ter uma boa relação com a comida, emagrecer, a gente tem que também pensar a longo prazo, né, gente? Quando a gente troca um pelo outro ali, a fritura em óleo pela air fryer, a gente não está adaptando o nosso paladar. E isso é o principal quando a gente pensa em emagrecimento definitivo. É fazer a adaptação do nosso paladar. Então, usar air fryer é legal? É legal, né? Mas não faça isso, não use diariamente, né? Eu acho que a gente tem que ter uma cautela aí na quantidade que a gente usa. Tem gente que usa para tudo e todo dia, né? Mas eu penso também, quando a gente vai até sabe, comer aquele salgadinho frito na padaria, que a gente consome ali aquela coxinha, ou aquele risoles, aquele croquete. Por que não substituir por um salgadinho assado? Por exemplo, uma esfirra, né, que ela é assada. Ela tem menos calorias, por exemplo, do que esse salgadinho frito. Então, é importante você começar a entender o que vai ser melhor ou não para você, tá? Então faça a substituição, mesmo que você vá consumir um salgadinho, pegue o que é assado. Quando a gente come muita fritura, gente, por que não é bom? Além de ser muito calórico, é muito inflamatório, porque a gente está transformando aquele óleo, e daqui a pouquinho eu vou falar do óleo, a gente já está usando óleo vegetal.
ele vai saturar, então vai virar uma gordura pior, ele vai oxidar, fazendo ser ainda pior, né? Vai gerar mais inflamação para o nosso corpo. E a inflamação no corpo, nas células do nosso organismo, vai piorar o nosso emagrecimento, vai fazer com que ele não aconteça. Então é importante, não só ali pela questão da fritura em si, não só pela quantidade de calorias, mas por todo o outro prejuízo que ela causa também no nosso corpo, inflamando. Então sempre opte pelo assado. E aí, obviamente, se você frita, né, tem o costume de fritar as coisas em casa, comece a assar, né? Tem paciente minha ali que falou, eu só fazia peixe frito, hoje em dia eu faço no forno ali assado e fica muito mais gostoso. Eu não sabia. Então são coisas às vezes que a gente não sabe, porque já tá tão no automático que às vezes a gente já nem pensa em outras possibilidades de cozinhar o mesmo alimento, tá? Então é importante sim fazer às vezes, né, essas reflexões aí pra gente também mudar um pouquinho dos nossos hábitos, sair um pouquinho do automático também. Tá legal? Vou falar aqui de um outro alimento também, que esse eu não sei se vocês sabem se é bom ou se não é bom. E isso eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm bastante dúvida, que é o Danone. Quando a gente pensa em consumir iogurte, é diferente de consumir Danone ou aqueles iogurtes saborizados. Quando eu falo Danone, Danone é marca, né, gente? Mas são os iogurtes saborizados ou aquelas bebidas lácteas que têm sabor, enfim. As bebidas lácteas, né, ou aqueles iogurtes de potinho saborizados, eles são riquíssimos em açúcar, né? Mesmo que fala ali que tem fruta, eles têm, quando você lê lá o rótulo, tem lá a polpa de fruta mais açúcar, sendo que no iogurte já tem fruta, tem aromatizantes, né, que vão dar o cheiro, tem saborizadores, tem algo que eles falam, aroma artificial de alguma coisa, então tem muitos ingredientes artificiais nessas bebidas lácteas e iogurtes saborizados, tá? Então sempre quando a gente pensa em iogurte, a gente tem que pensar naquele iogurte natural, que é composto apenas de 2 ingredientes, que é o leite e o fermento lácteo. Nada mais, tá, gente? Esse vai ser o melhor iogurte que você vai consumir. Ele sim vai melhorar a sua microbiota intestinal, vai melhorar ali a saúde do seu intestino. E aí, se a gente come com aveia lá que eu falei no começo, fechou, gente. Vai ter um intestino extremamente saudável. Então, não compre e não tome aquelas bebidas lácteas lá saborizadas, tá? Aqueles iogurtes lá que você toma, que são na garrafinha, ou aqueles de colher também, né? Aqueles iogurtes saborizados, enfim. Opte sempre pelo iogurte natural, né? Porque você vai ler lá, ele não vai ter açúcar. Todos os outros que são saborizados, eles têm açúcar na composição. Por mais que fale lá, é light, baixo teor de gordura, enfim, tem açúcar. Gente, e um dos piores vilões aí, quando a gente pensa em emagrecimento, ele sempre vai ser o açúcar. Porque não gosto de condenar, tá? Mas o excesso, e às vezes a gente come em excesso e não sabe. O excesso, ele faz mal, ele prejudica ali a nossa captação de glicose, ele aumenta a nossa composição de gordura, principalmente ali na região abdominal, ele inflama muito mais o nosso corpo, inflama também ali as células do nosso cérebro, faz com que a gente queira consumir sempre cada vez mais açúcar. Então o açúcar ele nunca vai ser bom você consumir em excesso. Obviamente quando você consome ali de vez em quando, às vezes você vai comer um bolo, enfim, aí não tem problema. E aí obviamente é sempre optar pelo melhor açúcar também, tá? Mas voltando aqui, falei do Danone, fazer a troca pelo iogurte, tá? Falei das frituras, falei do óleo, né, gente? Que não é legal usar óleo ali. E o óleo,
né, a gente também tem que aprender a substituir o óleo vegetal pelo azeite, tá? O óleo vegetal entra todos ali, aqueles óleos de canola, de girassol, algodão, enfim, todos os óleos vegetais que a gente encontra, óleo de soja, enfim, eles não são saudáveis, tá? Eles são riquíssimos em ômega 6, né? Que é um tipo de gordura, só que normalmente a gente consome isso em excesso. E aí essa gordura é inflamatória no nosso corpo, porque a gente acaba não consumindo também uma grande quantidade de ômega 3. E aí esse desbalanço faz com que a gente tenha uma maior inflamação no nosso corpo. Então, a gente tem que substituir o óleo vegetal pelo azeite. O azeite ele acaba sendo muito mais estável, mesmo quando aquecido. Ele acaba tendo muito mais ali, por ele ter um teor maior de vitamina E, ele acaba estabilizando e não oxidando tanto essa gordura que está sendo aquecida, tá? Já o óleo vegetal não, principalmente quando ele é aquecido, ele forma várias toxinas que são obviamente prejudiciais aí ao nosso organismo, tá? Inflamando ainda mais o nosso corpo. Então é importante sim fazer essa troca do óleo vegetal pelo azeite, tá? A banha aqui que a Nilce perguntou, a banha também, Nilce, ela é natural, né? Então ela não é processada, enfim. Então, sempre quando for mais próximo do natural, por exemplo, óleo de coco também, que vem ali do coco, então ela é boa também, né? Obviamente, quando a gente pensa em gordura, a gente nunca pode pensar em consumir em excesso. Sempre tem que ter uma cautela na quantidade que a gente está consumindo. Mas, por exemplo, você vai refogar alguma coisa e usa a banha, não tem problema. O refogado ali você não usa tanto. Obviamente você não vai, de novo, não é para fazer ali fritura sempre, e óbvio, porque isso vai te prejudicar. Mas utilizar a banha em substituição ao óleo vegetal é excelente, tá? Ela é muito mais natural, por mais que seja uma gordura saturada, ela é muito mais natural do que o óleo vegetal, tá? Ela não vai inflamar o seu corpo, tá certo? Aqui a Lu tá perguntando da gordura do torresmo, se ela é boa. Ali a gordura do torresmo, ele já tá frito, né? O torresmo, ele acaba sendo ali, ela é gordura, né? É só gordura, porque ali o torresmo normalmente é feito da barriga do porco, né? E é aquela camada bem gordurosa que tem. E aí normalmente as pessoas gostam bem da casquinha, né? E ela é frita. Então é uma gordura frita em outra gordura em imersão, né? Então essa combinação ela nunca vai ser boa, né? Então assim, não é legal consumir ali torresmo. Eu sei que às vezes tem gente, principalmente pessoal de Minas, né? Gosta bastante de consumir torresmo, mas acaba não sendo bom, tá, gente? A gente ali, vai ter um almoço especial, enfim, alguma coisa assim. Obviamente, eu sempre digo, nada é proibido, mas o excesso, sim, ele vai prejudicar. Então, a gente tem que aprender aí a consumir de vez em quando alguns alimentos, tá bom? E aí, eu disse que seriam 7, mas eu trouxe mais uma dica bônus aqui, e isso não envolve alimento, mas que é totalmente relacionado ao emagrecimento, tá, gente? Que são substituir os nossos potes plásticos pelos nossos potes de vidro. E o porquê isso, né? Porque os nossos potes plásticos, por mais que alguns falam que são livres lá são BPAs free, né? Livres de bisfenol A, na verdade eles acabam sim, sempre soltando alguma substância e vai soltar alguma substância no alimento. E aí tudo isso, gente, acaba prejudicando. Por que prejudica o nosso emagrecimento? Porque ele acaba prejudicando os nossos hormônios. Ele acaba desregulando todos os nossos hormônios, desregulando ali os nossos hormônios sexuais, né? Testosterona, progesterona,
enfim, todos os nossos hormônios sexuais, e isso interfere sim também no nosso emagrecimento. Faz a alteração nos nossos hormônios da tireoide, que são eles que regulam o nosso metabolismo, e vão desregulando todos os nossos outros hormônios, até mesmo ali neurotransmissores, as nossas comunicações ali que ocorrem, por exemplo, no nosso cérebro, impulsos nervosos, enfim. Então, fazer a substituição dos potes plásticos por potes de vidro pode parecer até um pouco de loucura, mas é fundamental, justamente para a gente não ficar colocando no nosso organismo essas partículas invisíveis de bisfenol, por exemplo, né? São, às vezes, nanopartículas, enfim, de plástico que a gente vai consumindo dia após dia. E já tem estudos mostrando isso, né? Que a gente tem plástico no nosso, né? Circulando aqui no nosso corpo. E isso vai prejudicar ali o nosso emagrecimento. E aí, principalmente as mulheres que estão em idades férteis, pode prejudicar até a fertilidade. Então, é importante, sim, a gente fazer essa substituição, justamente para não ter essa desregulação hormonal no nosso corpo, tá? É uma desregulação endócrina aí que acaba ocorrendo se a gente fica aí sempre consumindo essas partículas invisíveis, que são quando a gente armazena o nosso alimento em potes plásticos. E isso ocorre, essa liberação dessas substâncias, elas ocorrem quando a gente fica justamente sempre colocando ali, fazendo essa oscilação de temperatura. No micro-ondas, né? Você tira lá do pote plástico que está na geladeira, então ele está gelado, põe e esquenta no micro-ondas, ele fica quente. E aí fazer essa oscilação de temperatura faz com que solte ainda muito mais bisfenol no alimento, tá? Então vamos fazer sim essa substituição e obviamente vai fazendo aos poucos, né, gente? Não é de uma hora para outra que a gente vai fazer toda a troca dos potes na nossa casa, tá legal? Então, trouxe esse bônus aí, eram 7 trocas de alimentos, mas trouxe um bônus aí de um utensílio nosso que vai influenciar sim no nosso emagrecimento também. Então, vamos recapitular aqui todas as nossas 7 trocas necessárias para emagrecer. Primeiro, troque a granola por aveia em flocos. Segundo, troque o achocolatado por cacau em pó. Terceiro, troque a barra de cereais por frutas com oleaginosas. Quarto, troque os enlatados ricos em sal por os alimentos congelados. Quinto, troque as frituras, até mesmo aqueles salgados fritos de padaria, pelos assados ou os salgados assados. Sexto, troque aqueles iogurtes saborizados, né? Aquelas bebidas lácteas pelo iogurte, né? E acrescente uma fruta também nesse iogurte, aquele iogurte de 2 ingredientes apenas, né? Que é o leite com o fermento lácteo. E a 7ª troca é o óleo vegetal pelo azeite, né? Trocando aí inflamação por desinflamação, tá? Tudo isso vai contribuir para o seu emagrecimento. E a dica bônus é: troque os seus potes plásticos por um pote de vidro, tá legal? Vocês podem perceber que nem tudo é apenas alimento, mas tudo que está à nossa volta também vai contribuir para o nosso emagrecimento também. Tá certo? Não sei se vocês sabiam dessa dica bônus aqui que eu falei dos potes plásticos. Tem muita gente ainda que não sabe, mas por isso que eu quis trazer ela para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, depois se ficar qualquer coisa, vocês podem também me mandar pelo direct que eu vou responder todo mundo, tá bom? Então, um beijo grande para todas vocês, fiquem com Deus e nos vemos então na semana que vem com mais uma live aí com conteúdo bacana sobre emagrecimento. Beijo, gratidão a todas vocês então que me acompanharam até aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente!